Olá, tudo bom? Qual é a diferença da revisão bibliométrica para a revisão sistemática? Eu não vou entrar em consideração assim mais aprofundada de como isso se organizaria dentro de um artigo, mas eu vou colocar para você agora a diferença principal, que seria uma revisão bibliométrica e uma revisão sistemática. Lembrando que em um artigo, em uma dissertação e em uma tese, pode ter, e geralmente tem, os dois tipos de revisão, tá ok? É mais uma questão conceitual para você entender e que nós vamos trazer na prática desse momento. E esse vídeo, nessa aula, é uma pergunta do Guilherme Costa, que colocou o seguinte: professora, eu não entendi muito bem a diferença entre revisão bibliométrica e revisão sistemática. Vamos lá. Quando a gente faz um material científico, nós temos que ter o cuidado para ter as citações. Quando você faz a busca do estado da arte, aquela busca sistematizada dentro dos artigos científicos, o que está sendo falado sobre sua área, o que você tem sendo desenvolvido e publicado sobre essa temática, você vai saber o que as bases de dados trazem sobre aquela determinada temática. Então, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, que você está investigando genética. Então, eu estou investigando epigenética e os trabalhos ali, vou fazer um estado da arte dentro de artigos científicos em bases de dados específicas para saber o que se tem publicado sobre epigenética. Quais as áreas que publicam? Por que eu trouxe esse assunto? Porque ele é um assunto que ele engloba várias áreas e várias formas de visão. Então, veja, o meu interesse, eu como pesquisadora, é saber quais as bases que mais publicam. Por exemplo, se eu fizer uma busca na PubMed, fizer uma busca na Google, fizer uma busca numa base de dados específicas que a minha faculdade usa. Tem revista que se especializou nessa publicação? Tem alguns autores que se especializaram? Lembre-se, porque você começa com a revisão, com a busca, né, do estado da arte, com a busca sistemática. Porque quando você fala de revisão bibliométrica, especialmente, você vai ter que deixar claro da onde você está falando. Esse é o trabalho científico. Por exemplo, eu pesquisei na base da Google. A base da Google Acadêmico, que é uma base aberta, eu digitei epigenética no dia 20 de janeiro. E aí, neste dia, nas 10 primeiras páginas, eu tive XYZ resultados dentro desta temática. Então, tive lá, Faculdade de Medicina da USP, publicação dos autores do Sírio-Libanês, publicação dos autores do Grupo de Humanidades. Então, você vai pegar esse material que você separou, geralmente uns 20, 30 artigos, e vai analisar o perfil da publicação. Então, na revisão bibliométrica, dentro do que nós estamos falando, dentro do estado da arte, ou seja, após você fazer essa busca sistematizada, colocando lá os descritores, identificando a base de dados, nós fizemos vários vídeos sobre isso. Se você tem dúvida, pode deixar aqui no canal que a gente explica mais uma vez. Então, você vai reunir esses materiais e vai analisar. Então, por exemplo, dentro deste perfil, dentro desta busca, nós encontramos 10 artigos que são publicados pela revista tal, 2 artigos da revista X, autores, eles são diferenciados, ou eu percebi que tem um autor X que sempre aparece ali nas publicações. Então, quando você fala de revisão bibliométrica, o seu interesse principal vai ser analisar o perfil das publicações dentro deste sentido. Então, vamos reunir, por exemplo, 10 materiais. Então, destes 10 materiais publicados no ano de 2021, entre os meses de janeiro e março, na Google Acadêmico, nós podemos observar que 2 são de medicina, 3 são de biologia, 5 são de ciências humanas,
ou da área de psicologia, por exemplo, ou dentro de outra área de ciências da religião, que trata bastante epigenética. Então, você vai analisar o perfil dessas publicações. Então, eu peguei 10 e descobri que eles estão separados nesse sentido. E aí você pode analisar as revistas, pode analisar o núcleo, pode analisar os autores. Então, o seu foco vai ser na revisão bibliométrica e investigar esse perfil. E, eventualmente, tá, uma outra forma de tratar esses dados é fazer comparação entre a publicação de um local, de uma base de dados, ou de outras bases de dados. Como, por exemplo, a Google é uma base de dados aberta. Então, assim, por exemplo, eu investiguei epigenética na Google e na Google, dos 10 materiais de epigenética, 5 são da área de humanidades. Se você pesquisar no mesmo tema epigenética na base de dados da PubMed, dificilmente você vai ter as mesmas revistas, os mesmos artigos e muito menos na área de humanidades. Por quê? Porque essa base de dados da PubMed é uma base de dados que ela é aberta no sentido de busca, mas nem todos os materiais que estão lá são abertos, porque tem revistas fechadas que usam esse meio aí de indexação. Mas a PubMed, ela trabalha a grande maioria da base dela da área de saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, biologia, então são nessas áreas. Então, se você pesquisar no mesmo dia, 20 de janeiro, na PubMed, pesquisei na Google, eu percebi que na Google me traz mais assunto, me traz revistas, a maioria são de revistas de humanidades. E pesquisei na PubMed e percebi que grande parte é da área de psicologia, ou grande parte é da área mesmo de medicina genética. Então, você tem outra possibilidade de tratar a revisão bibliométrica fazendo essa análise entre bases de dados, mas é análise enquanto perfil de publicação. A revisão sistemática já vai trabalhar num sistema diferente. O que seria, então, a revisão sistemática? Lembre-se, diminuímos nossos artigos, nossos materiais coletados para 10, e aí nós colocamos 3 de medicina, 2 de biologia e 5 de humanidades. Você tem esses artigos, você tem esses 10 na revisão sistemática. Então, o que você vai fazer? Vai pegar artigo por artigo, tá? Sistematizado, não tem como pular, é artigo por artigo e vai dizer o que fala dentro do material, artigo por artigo. Então, por exemplo, o artigo do Santos está tratando a epigenética como aspecto espiritual, falando sobre aspectos não contabilizados ou aspectos diversos de religiosidade com relação à epigenética. O artigo do fulano e fulano de tal estão investigando a epigenética dentro da metafísica, assim, assim, assim. Então, você vai colocar artigo por artigo de forma sistematizada, de preferência separado por anos, assim, numa ordem cronológica. Então, artigo de fulano 2020, artigo de ciclano 2021. Aí eu tenho um artigo de 2018, se a minha base permitiu essa busca, coloca 2018. Então, você vai revisando artigo por artigo, um debaixo do outro, as informações, com o interesse de demonstrar o que aquele artigo diz. Então, é o artigo em si. Quando você fala revisão sistematizada, o seu sistema de revisão está tratando artigo por artigo, dizendo que esse artigo traz, de preferência em ordem cronológica. Enquanto a revisão bibliométrica, você está revisando os materiais, o perfil de publicação. Tá ok? Guilherme, eu espero ter respondido a sua pergunta e não se esqueça, se você tem dúvida assim como o Guilherme, deixa aqui no nosso canal, a gente vai fazer uma aula especial para você, deixe seus comentários, o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!